Bed, que tu sacaneava com a torcida do Remo? Que tu não, falava? Eu nunca sacaneei com a torcida do Na Remo. Série B, que o Remo ia levar taca, Eu vou só, olha só, pra você ver como as coisas são tão fortes. E Michel, ainda bem que tu tocou essa Michel. Polícia Militar, Guarda Municipal, vai, Bad Boy. Por favor, pede reforço. Não, rapaz, reforço, eu tô achando graça aqui, porque olha, Goiânia, uma hora dessa, tá de luto. O pessoal em Goiás estão cortando o Neto amanhã. Ele vai falar aquele viaduto da Anhanguera. Ele vai falar no programa dele que o Remo tá morto. O pessoal do sul do país, todo mundo tá morto. O Remo ia ser o saco de pancada desse campeonato. Aí o Pará? No Pará não tem futebol, lá só tem otário, rapaz. O Pará vai entrar para ser saco de pancada. Eu disse aqui pra geração nutelista, pessoal do tempo da TV Colosso, eu vi essa camisa aí, como a outra do outro lado, feitos e feitos. Nosso lugar é aí, ó. É aí. Quem tem torcida no Brasil somos nós. Nós temos que estar brilhando aí. Parabéns ao Clube do Remo, pelo que o Clube do Remo está fazendo, essa vitória de hoje. E lembrar o pessoal, por favor, Defesa Civil, SAMU 192, para fechar a escadinha, parece que tem maré alta, tá? E o cara pode pular e não voltar mais. Muita chuva também em Belém, né? Maré agitada, enfim. Tem que segurar, velho, tem que segurar. Não se aproximem. O pessoal que está meio desorientado, não se aproxime da escadinha. Melhor nem ir na doca. Quanto mais na escadinha. Jujuba, o Leão venceu mais uma. Que isso, o Leão tá o quê? 4 jogos sem perder. É um mês de primeira divisão. A última derrota do Remo foi dia 25 de abril. 25 de abril, a última derrota do Remo, quando perdeu pro Cruzeiro no Bainão. De lá pra cá, papai, são 3 vitórias e 1 empate. Tá bom que teve aquela contra o Galvez que não valeu muito, mas valeu. É um mês, né, Bed? E agora é esperar o cara dizer, eu vou lá em Belém que eu vou ganhar. Para ver o próximo. É o Atlético, né? Atlético Paranaense. A parada é a seguinte, hein? Menos de 40 mil no Mangueirão. Contra o Atlético Paranaense. Esquece, 40 mil pode esquecer. Esquece, 40 mil é troco. Torcida a meta é azulina. 50 mil. Chegou a hora de fazer a diferença na Série A. O Remo embalou. E quando o Remo embala, você sabe onde é que termina. Né, Jujuba? São 2 jogos em casa. São 2 jogos que São Paulo possivelmente não vai não, né? Não, vai ser no Mangueirão. Vai ser no Mangueirão. Esse jogo foi transferido do dia 31. Não, no dia 30 pro dia 31, né? Isso. Então, 2 jogos no Mangueirão em casa é a chance do Remo de sair da zona de rebaixamento e voltar de vez pro campeonato. Essa é a chance, torcedor. Vocês queriam uma resposta desse grupo. Vocês queriam comprometimento. Vocês queriam entrega, vocês queriam resultado, e tá aí. Agora é a hora de todo mundo remar para o mesmo lado, a sinergia acontecer dentro do Mangueirão e o Brasil conhecer de fato a força do nosso Mangueirão, a força da nossa torcida, com 40, 45 mil pessoas no estádio apoiando o Clube do Remo. Nada de só lado A, não quero negócio de só lado A. Pior. Negócio de só lado A não vale. Tem que ser completo. Mangueirão completo, do jeito que a torcida do Remo sempre fez a festa. Uma grande atuação do Remo também, time aguerrido que não se entregou em nenhum momento. Tem que se dizer o seguinte, você analisa a partida e às vezes você diz assim, o time ganhou. Não, o Remo ganhou. O jogo foi franco, o jogo foi aberto. O torcedor que acompanhou a transmissão da Liberal viu que a gente disse aqui. O jogo, o Remo se portou muito bem e eu tenho certeza que o que vem chamando a atenção do torcedor do Clube do Remo é o jeito que o Remo tem se comportado dentro de campo. Acabou aquela história de o Remo vai jogar e é um Deus nos acuda. Porque o que todo mundo temia para essa primeira divisão era um Remo que chegasse para enfrentar os adversários
e fosse virar saco de pancada, com goleadas. E até o exato momento, o que a gente olha é que o Remo, de 4 rodadas para cá, não só aprendeu a jogar fora de Belém, como também mantém o adversário no seu campo, mostrando para o adversário que o Remo não vai só para se defender. E essa é a nossa preocupação. Hoje a gente vê um time do Remo equilibrado, um time tem senões? Lógico que tem. Qual equipe no Brasil que não tem senão? O Vasco tomou de 4, velho. O Vasco tomou de 4 do Inter. O Santos tomou de 3 do Curitiba. O Campeonato Brasileiro só está mostrando o seguinte, que aqueles meninos que gostam de analisar futebol assim, não vai ganhar todos. Esse aqui tem 5 estrelas de campeão brasileiro, esse aqui é hexa, esse aqui não perde para ninguém. Não existe isso. Futebol hoje está nivelado e está mostrando. Você viu o Vasco que vinha bem, 4. O Santos com o Neymar e tudo, lá na Arena Gambá hoje de manhã, tomou na tarraqueta pro Curitiba. O mesmo Curitiba que o Remo foi lá dentro. E o Rangel fez aquela defesa mais bonita do campeonato, para mim até agora foi o Rangel que fez, e conseguiu se impor lá dentro. Quando nós dissemos aqui, e é bom que eu não tenho memória curta e os nossos programas ficam gravados, quando nós dissemos aqui, quando o Remo jogou contra o Flamengo no Maracanã, que o Remo foi aplaudido no primeiro tempo, que teve chances de sair na frente, foi uma gozação invocada. Vocês querem fantasiar, vocês querem enganar a torcida. Não, nós não queremos isso. Nós fazemos questão de mostrar para a torcida a evolução que o time está. E o Remo está em evolução, tá? O Remo está em evolução. E volto a dizer, se o Remo, o ataque do clube do Remo, ele vem resolvendo aí do jeito dele. Mas se o Remo tem um ataque mais feroz aí, não sei não se o Remo estaria nessa situação, tá? O Remo poderia estar bem melhor. É isso aí, a partir de agora você acompanha o pós-jogo do futebol da Liberal. Que imagem é essa aí, Antes? É isso, Antes. Olha aí! Isso é imagem de Undaiá. Isso é imagem de Undaiá. E agora eu passo a bola no pós-jogo do futebol da Liberal para Clube do Remo 3, Chapecoense 2 para ele. O Remo hoje, nas últimas 3 rodadas, tem campanha de G5. Tem campanha de G5. 70% aí, né, de pontuação. 70, 80%. Tem campanha... Não, o Remo está, nas últimas 3 rodadas, o Remo está entre as 5 melhores equipes de desempenho, tá? O Remo está. Somente o Flamengo, que está perdendo agora, a gente tem que esperar acabar o jogo dele para poder ver como é que vai ficar. Mas o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Internacional e só. Tá? E se o Flamengo perder, ou seja, o Remo seria a 3ª melhor equipe nas últimas 3 rodadas, tá? No recorte das últimas 3 rodadas. Eu vou trazer aqui também um ponto para colaborar na discussão. Não é nenhum absurdo a gente fazer conta do Remo na Série A com 2 pontos a mais da partida contra o Mirassol, que estava 2-0, o Remo deixou escapar, e do Atlético Mineiro, que o Remo estava vencendo e perdeu a vitória no último lance. Se o Remo tem mais 4 pontos, o Remo estava com 19 e estaria ocupando a 14ª, 15ª colocação. Então, para mim, claramente, o Remo está desempenhando no campeonato. Lógico que na tabela o que vale é o resultado final, mas o desempenho do Remo no campeonato está sendo para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Se vai conseguir se manter, o campeonato é muito longo, a gente não sabe. Mas que até agora o desempenho vem sendo o suficiente, vamos dizer assim, para o Remo. Se o Remo tivesse esses pontos, é isso que eu quero dizer, né? Então, a perspectiva para mim do Remo continuar pontuando dessa forma é boa, e eu acredito que o Remo tem todas as possibilidades de brigar por essa permanência. É um jogador que ele não precisa mostrar mais nada para ninguém. Ele bem fisicamente, ele é fora da sintonia do restante. Só que ele ainda tá cansando, ele não consegue ainda jogar os 90 minutos. Por isso, eu não vou votar nele. Eu vou ficar com a avaliação que o Michel fez, porque o Zé Wellison foi um jogador que eu também cobrei, porque conhecia ele do Ceará. E esse Zé Wellison que a gente está vendo agora é o que era do Ceará.
um volante destemido, um cara que você viu ele no final do jogo dando carrinho, brigando no último minuto com o zagueiro da Chapecoense lá dentro da área. Então eu fico com ele porque o Remo precisa, eu sempre falei isso, um time tem que ter um jogador ali atrás para mostrar que futebol se joga com garra e com raça. E o Zé Wellison representou muito bem hoje isso e fez um papel fundamental nessa vitória do Clube do Remo. Zé Wellison, então eleito o craque do jogo. Fala, Michel. E só para responder o Jujuba aqui, que é bom, é importante a gente trazer o contraponto. Ele falou, pelo amor de Deus, só posso ser doido. E 90% da torcida também é retardada. Porque o Zé Wellison não acerta um passe de 1 metro. Ele falou aqui. Deixa eu trazer. Foi o jogo que ele viu, né? O jogo, a televisão dele, beleza. de repente. É o jogo que ele viu. Aí eu vou trazer os números do E a gente Zé respeita, viu, meu querido? Discordamos, mas respeitamos. A vida é assim. Zé Wellison hoje deu 51 passes, acertou 43, 84%, que é um número aceitável, né? Nos passes longos ele acertou só 50%, de 4 ele acertou 2, mas ele no sistema defensivo, ele fez 2 interceptações, 3 cortes, 5 desarmes e 9 recuperações de bola, e fez apenas 2 faltas no jogo. Então, para mim, esses números mostram que ele foi bem. 84% de passe, de aproveitamento é muito bom, até porque ele tem que, às vezes, dar um passe mais longo, tentar quebrar uma ligação direta, passe, né? Uma ligação, aí já conta como um lançamento, né? Mas valeu aí Aí o Vitor diz aqui, Marcelinho foi o melhor em campo. Também foi muito bem. É bom, gente, como é bom a gente ter muitas opções para votar. O ruim é quando tu olha e não vê ninguém. Ou então, era difícil, e o torcedor vai lembrar aqui, quando a gente dizia, craque do jogo, o goleiro do Remo. Era sinal que o jogo tinha sido, hein? Exatamente, é verdade. O Drink tá perguntando, ninguém fala do Mike. Eu falei do Mike ainda. Falou sim. Também, muito bom. Muito regular. A gente ainda não teve uma partida ruim do Mike com a camisa do Remo. Muito ruim, assim. Muito abaixo da média que você fala. Por exemplo, hoje o Bed falou em alguns momentos. Tô sentindo falta do Jajá, tô sentindo falta do Aleph, né? A gente ainda não teve essa partida do Mike assim. Talvez no início, quando ele tava pegando ali ritmo, não tava tão, mas de uns tempos pra cá, o Mike é extremamente regular e positivo pro Remo. Agradecendo aqui ao torcedor Rafael, que estava lá na Arena Condá, mandou imagens pra gente da torcida azulina. Obrigado, viu, Rafael, pela participação. E um time que entrou no campeonato rebaixado, que ia ser o Sport, ia ser pior que o Sport. Quantos pontos tinha o Sport ano passado nessa rodada? 5, 8 pontos. O Remo tá aí, cara. O Remo tá vivo na competição. O que não se podia esperar é que o Remo tivesse entre os 4 disputando o Brasileiro, ou que o Remo tivesse zona de Libertadores já. O Remo é um ilustre desconhecido no campeonato, dado por muitos até como favas contadas. E nós sempre acreditamos, nós da Liberal aqui. E tenho certeza que a maioria do torcedor, eu falo do torcedor, né? Aquele pessoal que fica magoado, leva pro coração. Aliás, eu lancei um remédio, meu amigo, eu vou mostrar para você, Andy, para você colocar o remédio que eu lancei. Lançou um remédio, velho? Eu tô trabalhando com marca de remédio. Cuidado. Não, é bom esse remédio, é bom. É bom, velho? Eu tô ansioso. Espera aí que eu vou já te mostrar. Vai ter a pré-venda? Vai. Mas nas melhores lojas, nas melhores farmácias. É mesmo, Tô curioso. Ainda tem indicado pelo Dr. Paulo Fernando, quer ver? Bora! Vocês querem ver qual é o remédio? Vai, escreve aí. Eu quero ver o remédio. Quantas curtidas tem? Senão eu não vou botar o remédio também. Deixa eu ver quantas curtidas tem, bora. Só vai ter o remédio, cadê as curtidas aqui? Bora. 2.2 aqui, tá aparecendo pra mim. O quê? Tudo isso de curtida? Bora ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem que chegar em 2.500. Pronto. Tá em 2.200. Bora, 300. 2.000. Bora, galera. 300 curtidas, né? Todo mundo curtindo pra chegar. Bora. Pra vocês verem o novo lançamento que vem aí. Bora, dá o like aí. Tem um monte de... Se cada um der um pouco do like aí... Já tá em 2.300. Já foi pra 2.300. Já temos aí, tudo atualizado. Bora. Mais de 2.400 aparelhos conectados. Os likes estão subindo. Bora, falta pouco. Faltam o quê? 185.
É isso, né? Muito ruim de conta. Ó, estão dando like. Vai, bateu! 2.500. Prepare as máquinas, câmera ação. Atenção, torcedor, para você fazer o print para mandar para alguém que você está precisando desse remédio. Preste atenção. Pode colocar, Edson, aí. Lino, compra 2 pacotes logo para aquela tá aí, olha. Tu é doido. Olha aí, Galacecol. Olha aí. Porque, eu vou explicar, me pergunte, Max, para que serve esse remédio? Ô, doutor Paulo Fernando, para que serve esse remédio? Esse remédio é indicado para o cara, por exemplo, eu sou flamenguista. Aí o cara torce pro Vasco, quer me encarnar. Eu tenho que dar Galacecol para ele. Porque o problema dele é pior do que ele pensa. O time dele tá morto, ele quer encarnar no meu, Galacecol para ele. Entendeu? Então, eu estou indicando isso daí. Você que tem aquele cara que é meio doido, o time dele tá morto, né? Tá morto nas paradas. Aí ele quer olhar pro cara e dizer, e não sei o quê. Dá Galacecol pra ele que ele fica bonzinho. Bad que tu sacaneava com a torcida do Remo? Que tu Não, falava? eu nunca sacaneei com a torcida. Na Série B, mas eu vou... que o Remo ia levar taca, Eu vou só, olha só, pra você ver como as coisas são tão fortes. E Michel, ainda bem que tu tocou essa, Michelzão. Eu, Paulo, nunca sacaneei, nunca vou sacanear com a torcida de ninguém. O problema é o seguinte, eu vou explicar o que acontece. Quando nós analisamos futebol com seriedade, de uma forma correta, eu tenho 32 anos de carreira, até hoje o Pará quer saber qual é meu time. Pois é. Esse é o maior orgulho meu, é esse. É isso que eu ia falar. Então, olha só, a minha alegria há 3 anos atrás, o Remo formou, 4, 5 anos atrás, o Remo formou um time de 50 centavos e uma jujuba. Né? Mas não é a nossa, é aquela jujuba bem fraca. E aí os caras fizeram a seguinte pergunta para mim: Bed, como será o comportamento do Remo no Campeonato Brasileiro? Eu olhei e disse assim: se o Remo não contratar, ele vai pegar porrada. Segunda, terça, quarta e sexta. Eu disse isso. Foi. Isso virou um meme, viralizou no estado todo. Eu virei, inclusive, tá meu rosto, eu tenho isso guardado, uma bandeira na Curuzu com esses dizeres. Aí todo o estado virou e disse: o bad boy é Paysandu. Roxo. Eu agora, e eu jamais mexi com a torcida do Remo. Olha e veja lá, o cara cortou, veja onde eu falo em Remo ali. Nunca. Agora, no início da temporada aí, eu não posso deixar, e vocês vão, eu estou falando com gente consciente. Sim. Não é quem toma Galacecol, tá? Olha só, eu não posso deixar os caras virem lá de Goiânia, lá da Baixa da Égua, querer sacanear com o nosso estado aqui. Enquanto eu estiver vivo, tenho certeza vocês também, a gente não vai deixar. O cara falou mal de Belém, ele vai ter que se mancar, por bem ou por mal. Aí eu disse assim mesmo: o clube do Remo ganhou um jogo e eu vim e disse: tá tirando o sono dos goianos. Pode olhar, o cara cortou, mas não botou essa parte dos goianos. Tá tirando o sono dos goianos. Muita gente no sul do país não dorme mais. E aqui na Estação das Docas tem uma galera querendo se jogar também, porque o Remo está na primeira divisão, que o Remo está ganhando jogos. Aonde está a torcida da Tuna, do Paysandu nisso? Eu toco em algum clube aqui? Não. Mas aí o que acontece? Agora eu sou remista. Agora é remista. Era Paysandu. Mas olha para mim, ó. O que eu quero saber é o seguinte: eu falei alguma mentira? Não. E a Estação das Docas está fechada. Eu recebi agora, os bombeiros não estão deixando nem passar para a doca. Porque de lá o cara pode jogar no canal e varar lá na... Então não pode. Não, mas Obrigado, me chamou. A partir de agora, Léo Condé vai analisar o jogo, responde perguntas em cima dessa vitória do Remo por 3-2 em cima da Chapecoense. A partir de agora, no microfone da Liberal, Léo Condé. Agora sim, né? Agora sim, isso que funciona bem, Léo. Boa noite, sou Tadeu Costa da Rádio Vanguarda. Valendo essa vitória aqui, o Remo vem numa crescente muito boa na Série A e na Copa do Brasil, porque eliminou o Bahia. A gente comentou muito isso. Então, faltou análise desse jogo em que o Remo saiu na frente, tomou a virada, conseguiu buscar o empate e no final lá até num
num vacilo muito forte, um gol contra, mas enfim, teu papel foi feito e venceu o jogo. Bom, boa noite. Realmente a gente esperava um jogo bastante movimentado, né? Ambas as equipes conseguiram classificação importante no meio da semana na Copa do Brasil, tanto o Remo quanto a Chapecoense, eliminando grandes adversários aí com investimento altíssimos. E também no próprio Campeonato Brasileiro, a gente acompanhando a Chapecoense crescendo com o Fábio Matias, né, fazendo bons jogos, conseguiu fazer um bom jogo contra o Mirassol lá, muito difícil pontuar lá. Então a gente alertou muitos jogadores e ambas as equipes precisavam do resultado hoje. E eu sabia que seria um jogo aberto, a gente mesmo jogando fora de casa, a gente tinha que buscar, a gente tinha que propor o jogo. Naturalmente a Chapecoense também não seria diferente, então foi um jogo bastante movimentado, com alternâncias de momentos, né? A gente começou melhor, fizemos o gol, tivemos ali um predomínio da partida, depois a Chapecoense já passou a tomar as rédeas do jogo, empatou, terminou o primeiro tempo melhor que a gente, essa foi a realidade. Fizemos alguns ajustes ali no intervalo de posicionamento, principalmente para tirar aquelas triangulações que a Chape estava fazendo pelo lado esquerdo nosso, direito deles, a gente estava tendo um pouco de dificuldade. E ao mesmo tempo também fazendo alguns ajustes, já que eles tiraram a nossa transição, que é uma jogada forte que nós temos, a gente passou a trabalhar um pouco pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito ali, com as combinações do Pikachu com o Marcelo. Mesmo assim a gente errou no lance ali, na cobrança de lateral, e a Chape aproveitou, virou, mas a equipe não se abateu, não sentiu um gol, continuou jogando dentro daquilo que a gente tinha como proposta, e logo a seguir empatamos e depois conseguimos retomar novamente o controle do jogo. E ficou um jogo muito aberto, a gente criando chances, a Chape também, até que no final do jogo a gente conseguiu achar mais um cruzamento ali, um gol contra, e realmente a gente sai daqui com um resultado muito importante diante de um jogo que a gente sabia que seria muito aberto. É lógico que o Remo, como a Chapecoense, brigam, né, para uma permanência na Série A, são dois clubes que vieram de uma Série B. Agora com essa vitória aqui contra um adversário direto, tem o retorno lá ainda em Belém contra a Chapecoense, a briga do Remo é realmente permanecer, ou talvez pense algo mais agora, diminuir um pouco aí a distância do 16º, que é a mira desses clubes, como a Chapecoense, como o próprio Remo. A gente tem que ir passo a passo, né? Claro que o primeiro objetivo, com certeza, é buscar a permanência. É claro que está chegando ao final do primeiro turno, mas muita coisa tem para acontecer, principalmente depois dessa parada para a Copa. As equipes tendem a se modificar bastante e acabam mudando um pouco as dinâmicas, mas a gente vai passo a passo, uma campanha de recuperação. A gente começou mal o campeonato, mas agora a gente já conseguiu uma sequência boa aí, 7 pontos nos últimos 3 jogos. Sempre a gente está criando a expectativa, sempre o foco no próximo jogo. Então é tratar cada jogo como uma verdadeira final, tem que ser dessa forma. E agora é recuperar os atletas e focar na próxima partida contra o Atlético Paranaense. Boa noite a todos. Tá aí o técnico Léo Coldé avaliando essa grande vitória do Clube do Remo por 3-2. Michel Anderson, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Vitória do Leão, hein? JJ, geral junto. Bed, e aí? E aí, essa construção da vitória do Remo e a avaliação do Léo Coldé, sempre com os pés no chão, porque ele sabe que tem muito trabalho pela frente ainda, Bed. O Condé, ele vem de 3 primeiras divisões aí. Então, isso que ele está vivendo, para ele não é novidade nenhuma. Ele está escolado, ele sabe. Eu acho que se tu perguntar pro Condé, tu sabe o momento de reagir na competição? Eu me atrevo a te dizer que ele sabe, porque ele já disputou, essa é a 3ª vez que ele está disputando. Então ele sabe, por exemplo, eu disse essa semana que ele caiu na última rodada, né? Eu ia falar exatamente isso. Não adiantou nada ano passado, ele deu entrevista o campeonato todo fora da zona. Sabe o que aconteceu na última rodada? Ele entrou e foi rebaixado. Então ele não tá, o que passa é o seguinte, ele está tão escolado na parada, que ele não está preocupado hoje quantos pontos está da zona, quantos pontos não está. Não pode deixar distanciar.
Mas ele quer estar ali olhando e vendo a margem. Porque ele pode, numa dessa, é o que, olha, vamos lá, o Remo tinha, e aqui a gente joga muito aberto com o torcedor. Por que essa rádio caiu fácil no povo, no coração do povo do estado do Pará? Porque a gente não vem pra cá contar abobrinha. A gente vem pra cá falar o português claro. Então, olha só. Quando iniciou esse mês, vamos lá, sem fanatismo, esqueça, torcedor, que você é A ou B e vamos analisar friamente futebol. Quando começou esse mês aí, esse meio do mês pra cá, o Remo tinha pela frente Botafogo no Rio de Janeiro, Palmeiras em Belém, tinha o Bahia pelo caminho, que era tido e havido, que o Bahia vinha para dar de 10 para vingar as duas porradas. O Bahia ia atropelar, ia passar para esse chiclete com banana. E tinha agora a Chapecoense, que ganhou do Botafogo no meio da semana e que também ia causar problemas para o Remo. Então, bora lá. De 9 pontos que o Remo tinha para disputar nessas últimas 3 rodadas, o Remo ganhou 7. 7 pontos. Preciosíssimos. Sabe o que o Remo fez? O Remo, contra a vitória lá do Botafogo, o Remo conseguiu vingar aquele empate que ele teve com o Mirassol aqui em casa, que ele perdeu 2 pontos, vocês lembram? Então o Remo foi e buscou 3 pontos. O Remo hoje, ganhando da Chapecoense, desforra a derrota que ele teve para o Fluminense em Belém. Então o Remo começa a fazer um campeonato que é aquilo que a gente diz: em Belém tem que somar pontos, e o Remo está conseguindo somar. E o que é melhor, está conseguindo somar dentro e fora de Belém. Hoje você olha o Clube do Remo tem 15 pontos, está em 18º, e o que é bacana, a 3 pontos das crianças, do Grêmio, do Santos e do Corinthians. Isso mostra que o Remo está no campeonato, que o Remo está vivo. E para desespero do pessoal que quer se matar, que não atura o futebol paraense na primeira divisão, eu vou deixar um recado na minha despedida aqui. Vão estudar futebol, alguns analfabetos que tem, futebolístico. Quando vocês falarem do futebol do Pará, lavem a boca de vocês com creolina e soda cáustica, porque o nosso lugar é entre os grandes. O futebol paraense nasceu para brilhar. Sabe aquela estrela que tem em cima da Ordem Progresso, que brilha? A única estrela que está lá é a estrela do Pará. Então vamos dormir, irmão paraense, com muito orgulho, porque eu quero escutar as mesas redondas daqui a pouco e eu quero ver qual vai ser o nojento, porque lá nas análises é assim: o outro time não foi bem. Nunca é o Remo que joga bem, é o outro time que não se ouve bem. Então bora esperar qual vai ser a próxima desculpa na conta dos retardados. E não se esqueça, Galacecol em todas as farmácias de Belém.